Graça e paz, sejam bem-vindos para mais um vídeo, para mais um estudo, né, do canal da Juventude BC, da Juventude Igreja Batista Calvário. E vamos iniciar o nosso estudo com oração, agradecendo a Deus, né, por mais uma oportunidade de estarmos aqui, né. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos possibilitou, meu Pai, de estarmos aqui, Senhor, aprendendo mais da Tua palavra, ouvindo mais de Ti, Senhor. Obrigado, Senhor, porque em meio a essa pandemia, Senhor, nós temos a oportunidade, Senhor, de estudarmos, Senhor, a Tua palavra, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, fala conosco, Pai. Fala com cada um que está ouvindo esse estudo, assistindo esse estudo, Pai. Nós queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Fala aos nossos corações, Senhor, aquilo que o Senhor quer falar. Em nome de Jesus, amém. É... Antes de começar, como eu sempre peço, eu peço que vocês peguem um caderninho e peguem a sua Bíblia para que vocês possam acompanhar a leitura comigo. E também, se vocês quiserem anotar alguma coisa, vocês anotem. E também deixa seu like, se inscreva no canal para você receber mais estudos como esse, né? E ative o sininho para o YouTube notificar vocês. Para iniciar, né, eu vou falar o tema do nosso estudo, que o nosso estudo de hoje é sem necessidade de hora marcada. Você já se perguntou como conversar com Deus? Ou se Deus realmente ouve você? Em Marcos, capítulo 11, versículo do 20 ao 24. Abram comigo, né, Marcos, capítulo 11, versículo do 20 ao 24. Diz assim: De manhã, ao passarem, viram a figueira seca, desde as raízes. Pedro, lembrando-se, disse a Jesus: Mestre, vê, a figueira que amaldiçoaste secou. Respondeu Jesus: Tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo: tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhe sucederá. E também em Tiago, capítulo 5, versículo 15, diz assim: Tiago, abram comigo. Capítulo 5, verso 15, diz assim: A oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, no caso, acaba aqui, em ele será perdoado. Mas, como para acrescentar ainda mais, eu quero que vocês leiam também o versículo 16, que diz: Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração do justo é poderosa e eficaz. E esses versículos, né, respondem a essas perguntas, porque, tipo, quando nós oramos com fé, quando nós confiamos realmente que Deus vai realizar o desejo do nosso coração, e se a gente tiver fé que isso é possível, Ele realiza, né? Porque o Senhor, Ele é onipotente, então, tipo, Ele pode todas as coisas. Mas a partir do momento em que nós cremos que o Senhor, Ele pode fazer aquilo, e mesmo que pareça impossível pra gente, mas que a gente crê, que a gente ora, que a gente fala com Deus, a partir desse momento, Ele realiza o desejo do nosso coração, porque Ele vê que a gente tem um coração sincero e que a gente busca Ele, que a gente confia nele, a gente crê que aquilo vai ser realizado. No caso, como conversar com Deus? Que a gente possa conversar com Deus com fé, né? Com confiança. A gente falar aquilo que está em nosso coração, né? É uma conversa, a gente, tipo, se abrir para Deus, porque Deus, ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas, ele sabe o desejo do nosso coração, mas a partir do momento que nós abrimos o nosso coração para ele,
Ele gosta de ouvir a nossa voz, né? Ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas, então ele sabe o que a gente quer, né? Mas ele quer que a gente tenha um relacionamento de conversa, de comunhão com ele. E também a segunda pergunta, né, é que se Deus realmente ouve você, né, se Deus realmente nos ouve, ele sempre está disposto, né, a ouvir a nossa oração, a ouvir o nosso clamor, não importa o horário, não importa o momento, mas o Senhor, ele tem um tempo ilimitado, né? Então ele sempre vai estar disposto a ouvir aquilo que a gente quer falar com ele. E vamos ler aqui um pequeno textinho, uma pequena reflexão sobre esses versículos. Talvez pareça bom demais para ser verdade você ter acesso imediato ao Criador do universo. Não há necessidade de hora marcada. Você não precisa perguntar à secretária dele se ele está ocupado. Você pode transpor o saguão, os telefones, os guardas da segurança e caminhar diretamente até seu escritório. A atenção dele está completamente em você e o tempo dele é ilimitado. Você não espera nada menos de seu pai, certo? Deus não trata você como um estranho ou como um sócio de negócios. Você é filho ternamente amado e acalentado. Se você crê que Deus ama você, então pode confiar que Ele ouvirá suas orações. Em Marcos 11, que a gente leu, né? Marcos 11, do 20 ao 24. Em Marcos 11, Jesus disse para não desperdiçarmos palavras em oração, se não crermos que Deus nos responderá. Mas se crermos que Ele atenderá as nossas petições, então estejamos preparados. No caso, como eu disse, né? Não adianta nada a gente, pedir algo a Deus e não acreditar verdadeiramente que aquilo vai ser realizado, que Ele vai fazer aquilo que nós estamos pedindo, né? Se a gente não tem fé, não adianta de nada a gente gastar as nossas palavras pedindo a Deus, porque Ele sabe o desejo do nosso coração, mas Ele quer que a gente tenha intimidade e livre acesso de, pedir a Ele e ter fé, confiar que Ele vai realizar o nosso desejo, né? As nossas petições. Então, se nós não temos fé, não adianta gastar as nossas palavras, né? Porque Ele quer que a gente confie nele e acredite que Ele tem poder, Ele pode realizar o desejo do nosso coração se for de acordo com a vontade dele. Mas se nós crermos que Ele vai realizar o nosso desejo, então a gente pode se preparar, porque uma hora ou outra, mais cedo ou mais tarde, se for de acordo com a vontade dele, Ele vai cumprir o desejo do nosso coração. E também para continuar, né? Efésios 3:20 diz, antes de ler o que Efésios 3:20 diz, vamos ler, né? Vamos abrir em Efésios capítulo 3, versículo 20. Efésios. Abra comigo. Efésios capítulo 3, versículo. Capítulo 3, versículo 20, que diz: Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Efésios 3:20 diz que Deus quer nos abençoar além de nossos sonhos mais fantásticos. No caso, justamente, Deus, ele tem poder para realizar mais do que pedimos ou pensamos, né? Se nós crermos que ele vai realizar, ele faz muito além do que nós pedimos, né? A gente pensa algo, a gente pede algo para ele, mas ele é um Deus tão maravilhoso que ele vai além. Ele, além de realizar
o nosso desejo, o desejo que a gente está pedindo a Ele, o desejo do nosso coração, Ele vai além, Ele faz muito além do que nós pedimos, do que nós pensamos, porque Ele é um Deus maravilhoso, né? Ele é um Deus onipotente, que Ele pode todas as coisas, né? Aquilo que é impossível para mim, não é impossível para Deus. Então Ele faz muito além do que nós pedimos, do que nós pensamos, do que a nossa mente pode imaginar, né? A nossa mente humana. Portanto, eu digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim sucederá. Marcos 11:24. Gente, eu gostaria que vocês... Eu vou deixar algumas perguntas na descrição desse vídeo e se vocês sentirem o desejo de responder essas perguntas, elas vão estar aqui na descrição. Aí vocês leem elas e respondem nos comentários e eu vou ler as respostas de vocês. Eu nem vi se o vídeo passado teve pessoas que responderam, mas depois eu vejo e dou um like lá. É isso. Peraí. Para um estudo mais aprofundado, nós vamos ler Salmos, abram em Salmos, capítulo 66, do versículo 16 ao 20. Salmos, capítulo 66, versículos 16 ao 20, que diz: Venham e ouçam, todos vocês que temem a Deus. Vou contar-lhes o que ele fez por mim. A ele clamei com os meus lábios, com a língua o exaltei. E se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria, mas Deus me ouviu. Deu atenção à oração que lhe dirigi. Louvado seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem afastou de mim o seu amor. Pois quando nós procuramos obedecer a Deus, procuramos deixar o nosso coração livre do pecado, né? E orar a Deus, pedir a Ele, pedir com fé. Ele é um Deus maravilhoso, né? Ele não rejeita a nossa oração, né? Ele é um Deus que ele nos amou primeiro, né? Então ele deu o seu amor por nós. Então, tipo, ele nos ama e ele nunca vai rejeitar uma oração, ele nunca vai deixar de escutar uma oração do seu filho amado, né? E também eu quero que vocês abram em Efésios novamente, capítulo 6, versículo 18, que diz: Efésios, capítulo 6, versículo 18, que diz assim: Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverantes na oração por todos os santos. No caso, que possamos orar, né? Que possamos conversar com Deus frequentemente, né? Que possamos manter um relacionamento de conversa, de oração, de súplica a Ele. E para finalizar o nosso estudo, eu vou ler um textinho, no caso é meio que uma oração do autor desse estudo, que fala assim: Você pode conversar com Deus porque Ele ouve, sua voz tem importância no céu. Ele leva muito a sério. Quando você entra na presença dele, os servos se viram para você, para ouvir a sua voz. Não há necessidade de temer ser ignorado, mesmo que você gagueje e tropece, mesmo que seu discurso não seja mesmo que seu discurso não impressione ninguém, sua oração impressiona. Sua oração, ela impressiona a Deus. Ele ouve. No caso, muitas vezes a gente fica com medo de orar em público, fica com medo de orar e conversar com Deus, porque eu vou gaguejar, eu não vou saber falar, eu não vou saber o que falar na hora, vai fugir as palavras da minha boca, mas, tipo, mesmo que seja aquela oração super simples, super básica, aquela oração que a pessoa não lembre da palavra, que
fujam as palavras de sua mente, mas o Senhor é um Deus que ele ouve a oração, não importa a maneira que seja, mas ele sempre vai estar disposto a ouvir a oração do seu filho. E ele sempre vai estar também de coração aberto para entender a oração, né? Porque, tipo, ele é um Deus que ele olha para o pensamento, no caso, para o seu coração, o desejo do seu coração. Muitas pessoas elas olham para, nossa, aquela pessoa orou super mal, aquela pessoa fez isso, fez aquilo outro, gaguejou, não soube falar, falou as palavras erradas, mas Deus ele não olha para isso, mas sim para o desejo do coração, ele olha para a intenção do coração, né? E se for uma oração sincera, de todo o coração, ele tem prazer em ouvir. E para finalizar, né, esse estudo sobre oração, vamos finalizar com oração, né? Eu peço que vocês fechem seus olhos comigo e orem comigo, né? Para que possamos ter intimidade com o Senhor, de ter uma conversa com Ele, né? Senhor Deus e Pai, obrigada, Senhor, por esse estudo, Pai. Pai, ajuda-nos, Deus, dá sabedoria, Pai, para que possamos, Senhor, é, sempre estar querendo, Pai, manter uma comunhão com o Senhor, meu Pai. Que possamos, Senhor, desenvolver a nossa fé, meu Pai. E sempre orar confiando que o Senhor vai ouvir as nossas orações, vai ouvir as nossas súplicas, meu Deus. Muitas vezes a gente fica com medo de orar, Senhor, por medo de gaguejar, medo de falar errado, Senhor. Mas nós queremos, Senhor, que o Senhor olha para a intenção dos nossos corações, meu Pai. Que possamos, Senhor, ter intimidade com o Senhor, ter intimidade, Senhor, de ter conversa, Senhor, de ter um relacionamento contigo, meu Pai. E que a cada dia, Senhor, possamos procurar, Senhor, buscar mais, Senhor, de Ti, Pai. Buscar mais, Senhor, de ter um relacionamento íntimo, relacionamento íntimo, Senhor, contigo, Pai. Para que possamos, Senhor, estar cada vez mais buscando, Senhor, a Tua presença, Senhor. Buscando, Senhor, conversar contigo, Senhor. E que possamos ter fé, Senhor, porque o Senhor, Ele escuta as nossas orações, meu Pai. E o Senhor é poderoso, Senhor, para realizar aquilo que nós pedimos, Senhor. O Senhor vai além, Pai, do que nós pedimos e do que nós pensamos, Senhor. Então, Senhor, que possamos, Pai, confiar nisso, Pai, confiar que o Senhor pode, Deus, e que o Senhor vai realizar o desejo do nosso coração, Senhor, mais cedo ou mais tarde, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa as nossas vidas, abençoa a nossa semana, Senhor, que possamos ter uma semana abençoada, Senhor, e que possamos, Senhor, guardar, Senhor, momentos, Senhor, para falar contigo, Senhor, e ter intimidade contigo, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de clicar no joinha, no like, no gostei. E se inscrever no canal. Tem vários estudos no canal também. E eu vou deixar as perguntas na descrição do vídeo. Se vocês quiserem responder, respondam. E é isso. Tem vários estudos no canal. Se vocês quiserem assistir os outros, né? Um beijo. Tchau!